Bom, vamos lá para o fechamento da semana. Eu acho que vai ser um pouquinho longo aqui esse vídeo, mas preciso, né, passar algumas coisas aqui bastante importantes. Bom, primeiro quem me viu ontem divulgando ali a passagem de fase no programa da Axie, né? No Axie Select, né? Para fase 2 e tudo que eu já falei a respeito do programa, né? Eu continuo com a mesma opinião, né? Não há nada de errado com o programa. Há de errado é com os traders que o operam, né? Neste caso, sou eu, trader Salomão. O que aconteceu? Tudo que poderia dar errado, de ontem para hoje, deu. Mas assim, não tem nada a ver com o programa, não tem nada a ver com a Axie, tá? Realmente é a postura. Então, o que assim, eu estou gravando um vídeo bem recentemente, após, né, foi hoje cedo ali que eu tomei esse loss, né, que finalizei, né, a operação. E é uma sucessão de erros, né? É tipo desastre aéreo, né? Nunca é só uma questão, são várias questões, né? Então foi uma sucessão de erros ali. Eu comecei a operar ontem o Bitcoin, né? E eu assim peço a paciência aí, mas que lá no final a gente vai chegar a um. Eu comecei a operar ontem o Bitcoin, né? E eu assim peço a paciência aí, mas que lá no final a gente vai chegar a um. Eu acredito que todos vão entender ali o meu posicionamento, né? Nesse momento. Mas assim, não é fácil, né, você vir a público e trazer um resultado desse, né? A gente como trader, a gente como operador que se propõe a operar de uma forma profissional, eu, por exemplo, tenho 2 alunos, então a gente, entre aspas, ali carregaria um peso. Agora, né, essa é a parte, né, muito negativa, né? Tipo, tive um loss, né? Foi ruim, foi o pior cenário, na verdade, porque, poxa, ontem passei de fase, aí você chega todo cheio de vontade, né? Vou operar certinho aqui agora, vou seguir o plano. Eu tô abrindo, enquanto eu tô falando, eu tô tentando abrir aqui as metas, né, que eu tinha estipulado ali nessa fase, e aí eu já vou mostrar o desfecho da situação. Mas, ó, era esse o meu planejamento, né? Passar até o final de dezembro, depois janeiro, fevereiro operar uma aceleração, lá em março está no Pro. O meu grande foco é esse aqui, chegar na conta de US$ 1 milhão no projeto da Axie, né? Esse é o foco principal, não é o meio do caminho aqui, quanto eu vou sacar, não, é chegar a ter uma conta de US$ 1 milhão, né? Esse é o objetivo principal. E assim, é óbvio que isso não é do dia para a noite, né? Eu estou nesse projeto desde agosto do ano passado. Ele, de certa forma, eu cheguei na fase Pro na virada do ano, né? Dezembro para janeiro. Então, relativamente muito rápido, né? Sendo que eu estive entre os 15 melhores do mundo, né, nesse projeto, porque tinham lá só Pro 515 e depois só Pro, que era onde eu estava, né? Então, junto com, claro, mais outros lá no Pro. Então, assim, eu cheguei na nata da nata naquele momento, mas, assim, esse processo ele foi muito acelerado em função de eu operar o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin ele é muito violento, né? Então, dando certo é muito rápido e dando errado é muito rápido. E foi justamente isso que aconteceu, tá? Eu me propus ontem a operar o Bitcoin pensando da seguinte forma, e aqui é o seguinte, aqui é 100% da realidade. Quem me conhece pessoalmente, né, vai saber que é assim, a verdade é sempre posta adiante. O nosso projeto, o PV26, o pilar inicial ali, porque a gente se propõe, né, a falar das coisas de Deus, a levar uma vida pensando nos propósitos que Deus tem para nós. Eu não chegaria até aqui se não fosse, né, a minha fé, se não fosse ali Deus com alguns milagres. Eu vou ter, acho que, uma oportunidade, né, de contar aí, porque o canal começou agora, eu acho que eu tenho muita coisa para ir passando, né? Eu sei que hoje pode parecer um dia melancólico, tô meio lost, tô aqui, né, me explicando, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com nunca desistir. A verdade é essa, tá? Essa profissão, ela é uma profissão de alto nível. Estilo jogador de futebol, estilo atleta lá do atletismo. É assim, simplesmente alguns erros não se pode cometer, tá? Senão você está fora da profissão. Aí o que hoje não me tira da profissão, né? Apesar de que eu cometi um erro hoje meio básico, meio infantil, né? Que foi de não aceitar ali o loss, que estava estipulado, que era de 2%, e eu fui levando até 10%, mas foi uma pressa, né? Foi uma
Porque, na verdade, olha o tempo que eu tinha para fazer a fase, né? Até 30/12. Então, eu comecei operando, isso aqui eu já cometi esse erro algumas outras vezes, mas assim, às vezes as coisas acontecem para bem e eu já vou chegar lá nisso, né? Porque aí eu tenho que tomar uma atitude hoje que é um pouquinho mais drástica ali, né? Que eu acredito que no longo prazo vai fazer todo sentido. Mas veja bem, eu vou divulgar aqui o resultado só para mostrar, porque eu tinha lá meta fracionada por semana, né? Então vamos lá, metas Axis Select. Ó, deixa eu ver, não é esse aqui não. Metas Axis Select, não é esse aqui não. Não, eu acho que eu coloquei em PDF, né? Resultados. Ó, resultados, isso, resultados. Bom, o vídeo aqui é de resultados, né? Então eu vou trazer da FTMO e da Axis, né? Então tá. Então, ó, eu tinha lá dividido que 14,70 era a minha meta, correto? Para mim chegar até dezembro. Ao invés, se eu esperasse até segunda, que é a semana 45, aí teria só 8 semanas. E aí que subiria um pouco para 1%, né? Ali, tipo, para $18. Então, como eu não aceitei esperar até segunda, né, para começar assim, sem ansiedade, sem forçar a barra e tal, eu acabei devolvendo tudo. E agora que eu perdi? Perdi um financeiro muito relevante? Não é o caso. O problema aqui não é o financeiro, o problema aqui é o tempo. Por quê? Eu não vou colocar mais valor nenhum no projeto, tá? Continua o mesmo valor, ó. Eu vou sair, só que agora a Axis me colocou em quarentena, 14 dias agora de molho. Quando voltar para o projeto, volta para a fase semente. Então, quer dizer, olha como é que eu volto. Eu volto na fase semente dia 17/11, né? Então, até 16/12, ou final de dezembro, vamos falar assim, eu vou voltar para a incubação. O que é a incubação? É onde eu estava hoje. Então, olha o que a pressa faz. Ela me faz perder ali um mês e meio, né? Um mês e meio, né? Um mês e meio, porque é 14 dias de quarentena, mas em mais 30 dias para talvez conseguir passar na fase, porque aqui não é garantido, né? Eu vou tentar em 30 dias passar, né? Então, assim, o que eu perdi? Perdi tempo, né? Aqui era para chegar lá em final de agosto, talvez, né? De uma forma bem dosada, chegar na Pro Milhão. E agora, nesse novo projeto, que é o vigente atual, se tudo der certo, lá para novembro, dezembro, chegar na Pro Milhão. Então, assim, continuo no projeto? Continuo no projeto, firme no projeto, tá? E aí, por que eu consigo isso hoje em dia, tá? Porque ao longo desses 7 anos, eu já passei inúmeras situações parecidas, né? Então, o que acontece? No passado, lá nas primeiras vezes, a gente fica se martirizando, a gente fica se chamando de burro, né? Porque, assim, algumas coisas, algumas decisões que a gente toma, né? O mercado fez exatamente o que eu desenhei. O problema é que eu ficava mudando de ideia enquanto eu estava operando, entendeu? Então, assim, eu ficava tendo esse sentimento autodestrutivo, né, quando eu tomava loss antes. Como eu estava falando, essa profissão é de alto nível e, assim, não é que nunca possa estar errado, a gente pode estar errado. Só que aí você tem o stop loss ali que você tem que aceitar, entendeu? Então, e claro, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, por exemplo, o que me permite aqui, né, seguir em frente no trade? Porque o foco é esse, é nunca estar fora do mercado, né? Eu tenho, assim, o projeto principal meu é da Axie, tá? É esse aqui que eu tomei esse tombo agora. A verdade é essa, porque os valores são maiores e tudo vai dar certo lá na frente, né? Que bom que esse canal tá no início, né? São aí 4 ou 5 semanas aí, já esqueci que eu comecei a mostrar aqui, né? Tudo que eu estou fazendo, basicamente, né? Então, que bom que está muito no início para poder mostrar esse momento de dar um passinho atrás, né, de perder, para poder lá na frente, daqui a um ano, quando a gente tiver lá, né, na conta de 1 milhão, eu quero voltar aqui nesses vídeos e a gente assistir lá, né, durante a gravação de algum vídeo, para assim, para realmente mostrar todo o processo, né? Então, é doloroso, é ruim, mas é necessário. No caso hoje especificamente, que assim, uma das coisas que eu aprendi com a experiência é a gente não pode ficar mudando o nosso método, o nosso operacional muito, tá? Você tem que ir evoluindo, fazendo os ajustes. Deu errado uma vez, agora eu vou mudar tudo. Aí é que vai dar errado mesmo, tá? Aí a casa cai. Por quê? Porque não é que tudo está errado, que tudo é ruim, sabe? Tem ajustes a serem feitos.
Agora, a medida mais drástica que eu vou tomar hoje, que eu falei no início, a princípio, parar de operar o Bitcoin, tá? E aí, por mais que possa parecer, vai parar de operar o Bitcoin porque tomou um loss hoje? Não. Eu tenho algo que me embasa, tá? Então, vamos lá. Ó, veja bem. Aqui é todo o meu histórico. Tá aqui. Para cima aqui, o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 contas até hoje, porque assim, não é todas as contas reais. Cada conta na FTMO, é porque o que eu estou mostrando? Depois eu vou mostrar lá na minha área logada, para mostrar que é 100% aqui do que eu operei até hoje, né? E isso aqui tudo é válido, né? Como eu me proponho a mostrar tudo, então é isso, tá? Então essas 20 contas foi o que eu operei até hoje na FTMO, tá? Desde fevereiro de 2024. Vamos lá, o que tem aqui fora desse resultado? 3%, porque teve uma vez que eu fiz durante um payroll, tá? Porque quando você está com a conta, né, ali real para sacar e tal, você não pode operar payroll, tá? Então, se você operar, ter ordem executada durante o payroll. Se você tiver, você perde a conta. Só que acontece que durante um período de prova, eu tive um resultado bem exatamente no payroll, tá? Não é que eu apertei para operar durante o payroll, é que as ordens estavam lá e quando aconteceu o payroll, foi no meu alvo, e aí eu ganhei 3%. O que eu notei? Eu notei que esses 3% não computou no meu resultado aqui. Por quê? Justamente porque eles têm uma regra de que não se pode operar payroll. Ah, mas por que tu não perdeu então o teu desafio? Porque no desafio pode, né? Tanto no challenge quanto na verificação, tanto no desafio quanto na verificação, você pode operar no payroll, só que não computa aqui o teu resultado, tá? Pelo menos eu tive um positivo, não computou, não sei se o negativo computa. Mas eu lembro que foi a única vez que aconteceu durante o payroll, tá? Porque eu sempre estava acompanhando aqui o meu desempenho. Então, o meu desempenho total, o meu pico aqui, o meu máximo dentro da FTMO foi 29,79, quer dizer, quase 30%. E aí nós vemos nessa queda, né? Porque é o período de drawdown, né, que aconteceu, dali para cá, muito mais em provas, né, na conta na 200K e tal. Só que, olha uma coisa, eu já tinha mostrado para os meus alunos isso, e eu tinha tirado um pouco o pé no Bitcoin. Só que agora eu vou ter que parar de operar ele, né? Por algum tempo eu vou ter que parar de operar ele até eu ter contas bem maiores, onde 001, 005, 0010 no Bitcoin, 010 no Bitcoin, ele não me afete tanto, porque assim, é meio que ilusório, entende? Tipo, você tem um resultado mais rápido, mas você também, esse resultado ele é levado mais rápido. Vamos adiante para ficar tudo entendido. Ó, então vamos lá. Toda a minha história na FTMO foram 1.848 trades, né? Ao longo desses 1 ano e meio aí, né? Tem uma taxa de acerto até abaixo de 50, mas estou positivo pelo risco-retorno, que é positivo, né? Então, no geral, estamos aqui nesse momento agora, ó, espero que tenha feito fundo aqui, tá? Eu analiso, desculpa a minha performance, da mesma forma que a gente analisa a Elliott, né? Então, que tenha sido uma onda 1, eu vinha de ser um trader durante 5 anos, né? Investindo na minha faculdade, né? Para eu poder aprender, né? Eu trato dessa forma no mercado. Aí tinha uma linha de tendência de baixa. Aí essa onda 1, ela quebrou aquela linha de tendência de baixa. E de fevereiro de 24, ó, até aqui foi uma onda 1, tá? É julho. E aí agora foi a onda 2. Agora tem que vir uma onda 3. Então esse é o meu principal objetivo. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Quem não entende isso aqui vai dizer que eu estou ficando doido, mas realmente existe o nosso gráfico de performance, também tem Elliott, tá? Então vamos lá. Olha aqui aonde eu estou querendo chegar com tudo isso que eu falei até agora. Dentro de toda essa minha jornada na FTMO de 1 ano e meio, olha quanto eu fiz no euro. 44 mil dólares, tá? Tá, mas como é que tu fez 44 e tu só sacou 14 lá, que você postou lá naquele vídeo? Obviamente que aqui tem desempenho de prova, né, que você não ganha nada. Então, por exemplo, você tem que fazer 15% só para poder passar. Então, eu fiz 15, na outra, por exemplo, aquela de 200 eu fiz 10, né, então são 20 mil dólares. Só que de tudo isso, somando todo o meu desempenho nessa empresa, nessa mesa proprietária,
O euro é quem traz dinheiro. Operei alguma coisinha no SDJPY que eu estava ali tentando entender, eu acredito que foi lá no começo, mas 0 a 0 praticamente, então $80. Tentei operar o Nasdaq, né? Ainda não entendi muito bem, então estou com menos $400, está tranquilo. O ouro já levou um pouquinho mais, $10 mil negativo no ouro. Eu acredito que em algum momento ali eu alavanquei o ouro e não deu muito certo. E o Bitcoin me levou 40. Então, ó, o ouro e o Bitcoin me levaram $50 mil, tá? Desse desempenho aqui, né? Então, ó, vamos lá. Então, financeiramente você está negativo, mas como é que no percentual você está positivo? É que é aquilo, eu tomei esses losses nas contas maiores, né? Nas 200 que eu estava fazendo a prova. Então, o que acontece? Mas a verdade é essa, tá? O Bitcoin, ele acaba levando o desempenho que eu faço no euro, entendeu? Então, assim, posso operar ouro? Posso operar ouro com a mão muito mais leve, infinitamente mais leve do que no euro. E o euro tem que ser o meu ativo principal. Então, como eu levo isso à risca na FTMO, né? Eu vou mostrar lá na minha conta agora na principal, as coisas dão mais certo, tá? O problema é que na conta da Axie, muitas vezes eu estou aí, vamos dizer, entre aspas, parado das minhas outras atividades no fim de semana, e aí eu forço a barra para operar o Bitcoin, entendeu? E aí acaba acontecendo que eu não tenho um período de descanso adequado, muitas vezes, né? Tempo, às vezes, ali com a família, porque às vezes é isso, a verdade é essa. 7, 8 da noite no sábado, eu cheguei aí até 2 da manhã no sábado operando, tá? O Bitcoin. Então é uma forçação de barra que eu preciso parar com isso. Eu realmente estou vindo aqui a público, como eu falei no começo, não é que seja tão difícil assim para mim. Normalmente é difícil, né? Você vir, é muito legal. Você quando vem traz um game e fala, poxa, olha o que ele sabe fazer. Tipo, transparece isso, né? Só que no momento de loss você tem que vir da mesma forma, né? Pelo menos a gente que é transparente, que é, né, pelo certo, tem que ser feito. Para mim isso é muito tranquilo, né? Porque eu sou assim, no dia a dia também, se você tiver que, você fala a verdade sempre. A dor é ali na hora que você falou, às vezes, de enfrentar o problema, mas depois você dorme tranquilo, né? Deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Então, para mim é tranquilo isso. Agora, eu não gosto, eu me incomodo, né, de ter tido um resultado negativo. Só que não tem para onde correr também, tá? Então, o remédio, ele muitas vezes ele não é docinho, né? O remédio ele é amargo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que largar a mão de forçar a barra com o Bitcoin, que é isso que o Bitcoin é para mim. Ah, mas tu não acredita mais no Bitcoin? Claro que eu acredito. Eu acho que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão. Eu acho que ele tem que ser usado ali com uma determinada reserva de valor. Sim, ele pode corrigir 50%, 60%, 70% para depois subir. Eu vou continuar fazendo as análises do Bitcoin, porque eu sei que tem gente que vem aqui no canal e ver as análises do Bitcoin, então eu vou continuar fazendo, porém eu estou me proibindo de operar o Bitcoin por agora, tá? Porque senão eu vou ficar quebrando essa conta da Axie, que é a minha principal, toda hora, porque eu fico forçando a barra de operar fim de semana, e eu vou ficar devolvendo meu desempenho também na FTMO. Veja, olha a FTMO, dentro da minha área logada, né? Tá aparecendo até o meu primeiro nome ali. Eu abri mão disso, porque quando eu postei o vídeo do SAT, teve uma pessoa que questionou lá, né? Tá lá, nunca vou apagar nenhum comentário. A não ser que seja uma coisa muito errada ali que a pessoa escreva, mas, no geral, a gente quer mostrar que é de verdade, né? Então, ó, o que está acontecendo com essa minha conta? Teve aquela alavancagem no ouro lá que eu mostrei, que depois eu fui recuperar no euro. Então, ó, o que acontece com o meu desempenho? O importante é você estar sempre atento e estar medindo, né? Que nem eu tenho ali meu diário de trade, mas vamos lá. Aqui eu até falei que a FTMO é muito melhor, né, do que as outras mesas ali que eu estou operando, e eu falo, é por isso, olha o tipo de informação que eles trazem para a gente, né? Então, se eu estou operando esse PNL aqui, aqui eles chamam de metrics, fica mexendo ao vivo e ele me dá a minha linha da onde que estaria o limite de loss, entendeu? Do dia e da conta, tá? Então, eu estou vivendo uma fase um pouco negativa aqui, né, nessa conta de 100, mas quem é grafista já sabe. Ombro, cabeça, ombro. Então, queremos agora passar para o campo positivo, para sim, lá em janeiro, fevereiro, estar com essa conta aqui sacando, né? Uma conta de $100 mil, né? Mais de R$500 mil, sacando ali com objetivos naquelas bases, de 0,5% a 1% por semana. Então, é relevante, é importante, a gente tem que continuar esse trabalho. O que aconteceu essa semana? Eu estava comprado e depois virei para venda, já vou mostrar aqui no gráfico, né? Então, ó, estava comprado,
Quando rompeu o fundo, eu virei para venda. E aí eu consegui recuperar, entre aspas, um pouco do loss. Então, o meu desempenho na semana, nesta conta, ele ficou bruto em menos 0,49, mas o líquido ficou em 0,73, tá? Com as despesas, tá? Então, vamos lá, vamos evidenciar aqui, período personalizado. Ó, de 26 até 3,11, ó. Então, ó, o meu desempenho ele foi esse aqui, ó, tá? Menos 0,49% da conta. Porém, com todas as despesas, né? Ele veio para 730 negativo, tá? A FTMO está tendo bastante despesa, seja qual for o ativo. Até no euro está alta a despesa, tá? Apesar de ser uma conta de simulação, onde eu estou fazendo esse desafio, mas é bem salgadinha a despesa. Mas isso eu não posso reclamar, eu só tenho que operar, eu só estou evidenciando. Aí o que acontece? Eu consegui recuperar tipo metade do loss da semana que seria, tá? Então, parece que estamos patinando aqui, só que é o seguinte, ó. Em 3 semanas eu tive um loss de menos, um loss, aliás, de 1,38%. Então, se numa semana eu posso chegar até 2% negativo, então eu acredito que eu estou passando por uma fase ruim aqui de desempenho, mas de uma forma mais suavizada. Então, quando vier a boa fase, porque vão haver as boas fases, né? Com fé em Deus, a gente vai conseguir atingir os objetivos, né? E eu vou fazendo aquele ajuste sempre por semana, né? Então, ó, a minha meta na semana na FTMO era de $1.650, eu fiquei 730 negativo, tá? E aquela questão da Axie, como eu falei, tudo que podia dar errado deu, eu perdi os 10%. Aqui está aparecendo 9,50, só que fechou os 10 lá, porque a conta deles, ela tem um delayzinho, né? Então, fechou os 10%, eles me colocaram em quarentena e já era. Então, assim, eu estou computando, tá, esse desempenho da forma corretinha, né? Porque eu falei que eu ia colocar aqui as contas maiores, então ficou feio aqui, né? Olha como é que eu estava se não fosse essa, entre aspas, essa cagada, né? Eu estava com uma perspectiva positiva, mas não tenho o que fazer. Desempenho é esse. Eu estou trabalhando separado essas outras duas contas, que são aquelas com custo zero, né? Que é uma outra série, né? Que é o Salomão lá nas mesas, onde eu fiz o valor aqui na Axie e joguei, comprei essas contas, então a princípio seria custo zero, né? Então para mim ter um conforto psicológico. Nessas aqui, talvez eu possa operar muito leve ali o Bitcoin, posso. Agora, nas contas principais, a minha decisão hoje é de realmente parar com o Bitcoin, né? Principalmente na da Axie, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar da tela aqui, inclusive vou tirar agora, tá? Ó, esse aqui é o Bitcoin, saiu da minha tela da FTMO. Então, aqui o que eu posso operar até então? O ouro, mas com a mão muito leve, né? Outro dia eu fiz uma cagada que eu apertei com o lote cheio no ouro, né? Então, muito leve no ouro e foco principal no euro, que é onde eu tenho ali o meu principal desempenho. É ruim ficar só na mão de um ativo, é ruim, porque quando ele está em algum momento muito lateral ou errático, aí eu acabo me lascando, mas não tem muito o que fazer. Então, eu tenho uma alternativa no ouro para tentar buscar alguma coisa, quando tiver alguma operação com risco-retorno muito bom, tem. Vou talvez tentar aprender outros ativos? Posso, né? Eu tenho lá o Nasdaq, eu tenho uma certa noção e tal, mas assim, isso com muita calma. Agora, o fato é, o melhor ativo até hoje na minha carreira aí como trader no Forex, né, desde que eu saí do mercado brasileiro, que também não tinha resultado, eu sempre fiquei muito de olho no euro, então eu tenho ali, vamos dizer assim, uma facilidade um pouco melhor de trabalhar no euro, e ele é um ativo que me traz resultado. Então eu tenho que parar de forçar a barra no Bitcoin, porque o Bitcoin ele traz como eu falei no início, né? Eu acho que o vídeo já está longo, mas assim, eu falei no início, ele traz ali, às vezes, um gain mais rápido, mas também ele leva. Então, assim, porque ele é muito enganoso, é muito errático, né? Então, o que acaba acontecendo? Depois eu vou fazer o vídeo aí da análise da semana, eu falo sobre a perspectiva dos ativos. Esse aqui é o vídeo de fechamento, para não ficar muito longo, mas assim, resumindo tudo que eu falei hoje é o seguinte, eu tomei uma pancada hoje, né? Só que eu já estou acostumado, tomei já muita pancada no mercado, então não é que eu vou continuar tomando pancada aí, não é que eu gosto disso, claro que não. Eu estou tomando uma medida prática, que é parar de operar o Bitcoin,
Já falei que não pode ficar mudando o método de trabalho, é que aqui fica evidente que o Bitcoin está levando o meu desempenho que eu tenho no euro, então por isso eu vou parar nas minhas contas principais. Fica o exemplo para quem está aí começando, ou talvez para quem pensa até em entrar nessa profissão. Olha só, um médico, por exemplo, tem gente que talvez pensa que é só ter dinheiro para pagar mensalidade lá e fazer o vestibular e passar. Bom, eu acho que já assim deve estar meio claro que não é assim. Você tem que fazer lá, sei lá, talvez mais de 100 vestibulares a pessoa faz para poder passar para entrar, e depois todas as dificuldades de se manter na faculdade, né, de passar nos conteúdos, e depois se forma e a pessoa fica estudando pro resto da vida para poder seguir na profissão. Então, eu falei antes de jogador de futebol, falei de médico, né? Profissões de alta performance, onde você está sendo testado, provado a cada minuto, né? Onde você muitas vezes está em evidência, está sendo julgado, né? Então, que nem aqui eu tenho poucos seguidores agora, talvez um dia eu vou ter bastante, eu não sei. O trabalho está sendo feito aqui de uma forma muito transparente, muito honesta. Eu acho que em algum momento a gente vai crescer sim, esse trabalho aqui. Só que assim, com isso vem as responsabilidades, né? Então, eu sei plenamente da minha responsabilidade, eu estou aqui mostrando, né, publicamente. Só que a verdade é uma só. O que eu estou deixando de exemplo hoje a palavra desistir, eu até vou falar ela aqui meio contrariado, mas ela não pode existir. Porque você não pode desistir nunca. Eu só consegui, e aí vamos lá, até tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, né? Eu só consegui sacar os valores. Eu saquei na FTMO porque eu nunca desisti. Teve momentos lá no começo, né? Teve momentos lá no começo que parecia que ia dar tudo errado. Então, um momento, por exemplo, prático, é você tomar o primeiro soco na cara, né? O plano é lindo até você tomar o primeiro soco na cara. Aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Eu tinha feito esse plano, e aí depois, quando eu peguei a conta real, eu fui aprovado, né, da de 10, quer ver? Ó, quando eu peguei a conta real, aqui eu estou no ambiente de conta real. Ó. Aqui é o teste, aqui é a verificação, 10% de meta, 5% de meta, entre aspas, conta real, que também é conta simulada, mas é quando você pode receber. Quando eu peguei essa conta, eu fiquei trabalhando fevereiro, março, abril, né? Fevereiro, março, abril. 3 meses eu trabalhei, né? Peguei a conta, quando era para eu começar a sacar, olha o que aconteceu com essa conta. Eu tive um desempenho muito ruim, tá? Só que não foi um dia fui lá, quebrei a conta e fiz cagada, não foi isso. Eu tive uma fase de trade muito ruim. Aí eu lembro de sentar com minha esposa e falar, olha, eu comprei a prova, eu passei nas duas fases, né? Ou seja, fiz 15%, operei direitinho, e agora que eu peguei a conta real, que era para mim sacar, para comprar lá a conta de $100.000, quer dizer, tipo, ia ter me custado, entre aspas, de graça $100.000, porque eu fiz do mercado, porque quando você passa na prova, eles devolvem o que você investiu. Então, tipo, estaria já no 0 a 0. Só que eu acabei perdendo. E aí, o que dá para você pensar? Vou desistir, né? Porque, poxa, é só eu pegar a conta real, vou lá e eu perco. Só que eu olhei da seguinte forma, eu falei, não, eu operei certo, ó. Eu operei certo. Aqui eu peguei uma fase ruim, né? Porque eu não tive dia de fúria aqui. Eu não fiz o que eu fiz hoje. Hoje foi cagado. Hoje eu errei. Eu arrisquei 10%, né? Não foi numa operação, mas foi, né? Em um período curto. Eu devia ter perdido 2%, parado, voltava segunda-feira, já que é outra semana, e seguia a vida, entendeu? Só que eu não quis aceitar. E aí, olha no que dá. Você perde 60 dias. Tipo, eu falei ali, 45 dias você perde, né? De trabalho. Então, assim, hoje eu perdi 45 dias de trabalho, entendeu? Então, mas aqui não. E aí eu lembro de ter comentado com a minha esposa, eu falei, olha, eu fiz tudo certo. Eu agora me dou o direito de investir e comprar minha conta de $100.000. Quer dizer, $500 custava na época, né? E aí eu fui e comprei essa conta. E aí tá aqui, vamos lá. Ó, aqui tá tudo, tá? Tô mostrando tudo. Vamos lá. Ó. Esses são os desafios que eu fiz até hoje na FTMO. Tá.
essa de 10 que eu passei, que eu peguei aquela conta que eu falei, e aí eu fiz esse aqui. Aí eu fui lá e fiz esse desafio logo depois, ó. Começou 8 de maio, entendeu? E aí fomos, entendeu? Fomos até julho, né? Estamos fazendo o trabalho. Então, quer dizer, se nesse momento, o que eu estou querendo falar hoje é o seguinte, se nesse momento ali eu tivesse desistido, largado tudo, né? Eu nunca teria me tornado um trader que poderia ter dito alguns meses depois, olha, saquei tudo que eu investi no mercado durante 5 anos, né? Obviamente que o tempo não volta atrás, isso precisa ser remunerado também, mas em termos financeiros, né? Eu já saquei tudo. Foi nesse momento que eu me permiti dizer assim, olha, agora eu sou um trader profissional, porque agora eu já tirei mais do mercado do que eu coloquei, isso é fato, né? E aí depois comecei a ensinar pessoas, né? Como eu sempre falo aqui, eu tenho 2 alunos, né? Então comecei a ensiná-los, eles estão aí caminhando, trilhando o seu caminho no mercado. Então é isso. Esses momentos que nem hoje, por exemplo, errei, é chato, dói um pouquinho. Cada vez dói menos, né? Porque a gente vai criando uma casca, né? Mas assim, eu estou tomando uma medida prática e eu deixo aqui o exemplo. Quem quer ser trader tem que continuar sempre em frente, tá? Agora, deu problema, diminui a mão. Deu problema, tá operando um ativo de muito risco, como é o meu caso, é esse exemplo que eu estou deixando. Vou parar com o Bitcoin, porque ele é muito pesado. Tá? Essa conversa que eu estou tendo hoje, aqui com todo mundo que vê esse vídeo, eu já tive com meus alunos, né? Falei, olha só, cara, o Bitcoin leva o meu desempenho e eu continuo operando ele. Então eu tirei um pouco o pé naquele momento, isso aí faz 1 ou 2 meses, só que hoje eu estou dizendo, parei com o Bitcoin. Tem que dar um tempo, sim, porque assim, só nessas contas aqui que eu estou, entre aspas, sem compromisso, né? Eu vou talvez operar ele. Agora, na Axie, na FTMO, que são minhas contas principais, eu não vou mais operar o Bitcoin, porque ele realmente está sendo maléfico nesse momento, tá? Então, assim, para finalizar, trouxe todo o meu desempenho real, eu estou abrindo aqui até umas contas que aparecem aqui no meu primeiro nome, né? Vocês sabem que eu tenho trazido ali como trader Salomão, a jornada dele, né? Mas, assim, por uma questão de realmente de preservar, né? Ali a privacidade da gente, minha, da minha família. Mas, assim, eu até abri isso aqui para mostrar que tudo é de verdade, que tudo é real e que tem essas aí na profissão, né? Você não é só vir aqui toda semana no Oba-Oba e mostrar que ganhou X, né? Tem os momentos que perdeu. Perdeu, tem que ter força, tem que ter coragem para seguir em frente, entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Espero eu, nas próximas semanas e próximos meses, a gente poder também estar comemorando juntos a evolução, né? E realmente, é meio vergonhoso ontem eu fazer um vídeo falando que passei de fase e hoje chegar e dizer quebrei a conta em um dia, né? Nessa fase, no caso, não é que eu quebrei a conta, né? Mas assim, perdi a oportunidade nesse momento. Vou ter que recomeçar daqui a 14 dias, porque eu estou de castigo aqui, tenho que ficar quietinho. Isso é interessantíssimo, Max. Eles não deixam você vir apertar o botão e voltar. Por quê? Porque correria o risco de eu voltar hoje, né? Eu vou tentar aqui agora de novo, e aí perde mais. Que é o dinheiro real deles que eu perdi aqui, né? O meu e o dele 10 vezes. Então, se eu perdi $180 aqui na semana, eu perdi 1.800 da Axie, entendeu? Então, por isso que eles me deixam de quarentena aqui, para que quando eu voltar, eu volte com a cabeça bem friazinha, com os pezinhos no chão, fazendo o que tem que ser feito. Tá bom? O vídeo ficou um pouco longo aí, mas eu acho que é um conteúdo mais de meia hora, né? Mas é um conteúdo de extrema importância para quem quer seguir nessa profissão, porque é a vida real, é a realidade, né? Não só do operacional aqui, mas muito mais hoje na questão do mindset, né? De seguir em frente, de não se lastimar, de não se vitimizar, mas sim de ter vergonha na cara e mudar o que tem que mudar, porque também ficar fazendo. Se eu viesse aqui no Oba-Oba e falasse, perdi aqui, vou começar de novo lá e tal. Cara, tem que ter algum tipo de evolução. Os erros acontecem na vida da gente, as quedas, os tombos acontecem para a gente aprender alguma coisa. Então, eu hoje sim, eu aprendi que eu tenho que parar com o Bitcoin no fim de semana porque eu estava forçando a barra, né, em vários sentidos. Então, esse foi o aprendizado que ficou para mim dessa situação, tá? Então, mais tarde um pouco eu volto com o vídeo das análises da semana e vida que segue. Eu tenho 4 contas que eu estou operando atualmente e agora eu vou ficar com 3 durante 14 dias. Essa da DeFi aqui está bem perto do limite do loss, né? Talvez eu encerre ela essa semana, vamos ver, não sei. A da Hantec está um pouquinho mais perto de retomar.
Com fé em Deus, muito em breve, pelo menos na da Hantec e na da FTMO aqui, eu vou estar positivo para a gente começar a comemorar também, porque o canal aqui é o seguinte, eu não estou conseguindo postar saques, né? Eu acho que vai ser bem interessante quando chegar no momento de postar saques, né? Eu sei que eu vou voltar para esse desempenho que eu já tive, mas tem esse caminho a ser trilhado, né? A gente não pode ter ansiedade, a gente não pode ter pressa. Então, como eu estou vindo aqui dia após dia, semana após semana mostrando, eu acho que fica claro que em partes eu estou indo bem nesse caminho, né, de não ter essa pressa. Tive hoje um programa Axe Select, tive, mas no geral eu estou conseguindo seguir em frente, né? Então, com fé em Deus, daqui a alguns meses a gente vai conseguir estar mostrando bons saques aí, também para motivar aí para quem está realmente querendo sugar alguma coisa aqui no canal, aprender alguma coisa, para que motive também essas pessoas para que continuem seguindo em frente. É um exemplo também positivo que a gente quer deixar, né? Então, fiquem com Deus aí, até o próximo.